Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 4, Espíritos Sofredores, parte 1. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados no momento de sua entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1960. Logo após a morte, os espíritos maus, egoístas e endurecidos ficam entregues a uma dúvida cruel quanto ao seu destino presente e futuro. Nota 191. É importante destacar que a condição de espírito imperfeito, utilizada por Kardec, é uma generalização que inclui os simples e ignorantes, que, em sendo perfectíveis, elevam-se gradativamente pelas provas da vida até a condição de pureza. Os imperfeitos compreendem também os sofredores, classe daqueles que criam imperfeições para si mesmos pelo apego, o qual, transformado em hábito, configura-se em orgulho, egoísmo e demais imperfeições que daqueles derivam. A estes caberá a trajetória do arrependimento, expiação e reparação, como condição de superação do sofrimento, que é sempre transitória. Enfim, são os sofredores que se revoltam e insistem no erro, que se tornam espíritos maus e endurecidos. Nota do editor. Continuando. Olham ao redor de si e não enxergam de início alguém que lhes possa sujeitar a perversa personalidade e então apodera-se deles o desespero, porquanto o isolamento e a inércia são intoleráveis para os espíritos maus. Eles não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. Observam o ambiente ao redor e, rapidamente, percebendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como a uma presa, servindo-se de lembrança das faltas pretéritas destes, faltas incessantemente recapituladas pelos maus espíritos por meio de gestos zombeteiros. Não lhes sendo suficiente esse tipo de escárnio, lançam-se à terra, quais famélicos abutres, e procuram entre os homens uma alma que dê acesso fácil às suas tentações, agarrando-se a ela, exaltando-lhe a ambição e tratando de minar-lhe a fé em Deus. Quando finalmente tornam-se senhores de uma consciência, vendo a presa assegurada, estendem a tudo o que se aproxima de sua vítima seu fatal contágio. O espírito mau, ao pôr em prática seu ódio, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de agir ou quando o bem triunfa sobre o mal. Os séculos, no entanto, vão passando e o espírito mau, de súbito, sente as trevas a envolvê-lo com seu círculo de ação, restringindo-lhe sua consciência, que se manteve muda até então, faz com que se sinta aguçado espinhos do arrependimento. Inerte, levado pelo turbilhão, o espírito mau vagueia, sentindo, como dizem as escrituras, arrepiarem-se-lhes os pelos de terror. Nota 192. Salmos 119, versículo 120. Nota do tradutor. Continuando. Não tarda então a fazer-se um grande vazio nele e ao seu redor. É chegado o momento em que ele deve espiar.
Apresenta-se a reencarnação ameaçadora que ele enxerga qual for uma miragem, com as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar, mas avança, e precipitando-se no imenso abismo da vida, ele rola, assustado, até que lhe recaia sobre os olhos o véu da ignorância. Vive, age, é de novo culpado, sentindo em si não sei qual lembrança inquietante, quais pressentimentos que o fazem tremer, sem, contudo, fazer com que recue do caminho do mal. Exame-me, após uma carreira de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre um grábato ou sobre um leito, que importa? O homem culpado sente agitar-se sobre a aparente mobilidade, vivendo um mundo de sensações esquecidas. Sob a pálpebra cerrada, vê surgir uma claridade, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar seu corpo, agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas tentam agarrar-se às cobertas. Quer falar, gritar àqueles que o cercam. Não deixeis que me vá. Eu vejo o castigo. Em vão, pois, a morte estampa-se-lhe nos lábios, entregues, dizendo àqueles que o auxiliam: agora ele descansa em paz. No entanto, ele tudo ouve, flutuando ao redor do corpo que teimava em não abandonar. Uma força desconhecida o atrai. Ele vê e reconhece o que já antes via. Desvairado, lança-se no espaço onde desejaria esconder-se, mas não há refúgio, não há repouso. Nota 193. O espírito mau que reencarna em virtude da inevitabilidade da lei do progresso sem se arrepender e em vida comete novos atos equivocados em razão da imperfeição ainda presente, quando volta ao mundo espiritual estará de volta aos mesmos suplícios entre os quais anteriormente se encontrava. Não se trata de um ato deliberado de castigo, mas da consequência natural de sua inatividade, falta de reconhecimento de suas responsabilidades e insistência no mal. Tudo mudará quando de seu arrependimento, enquanto ato livre de vontade. Nota do editor. Continuando, outros espíritos retribuem o mal que lhe fizera. Castigado, escarnecido e confuso, vagueia, por sua vez, e há de vagar, até que a divina luz penetre-lhe o coração insensato, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e que ele só poderá apaziguar à força de gemidos e de expiações. Georges. Nunca foi traçado quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro acerca da sorte que aguarda o mal. Seria, então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Novel. O espírito dirige-se ao médium que o conhecer em vida. Falarei de meu sofrimento ao morrer. Meu espírito, preso ao corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele desligar-se, algo que foi uma primeira e penosa angústia. A vida que eu havia deixado com 24 anos, eu ainda tão forte em mim que eu não acreditava tê-la perdido. Procurava meu corpo, espantado e horrorizado ao reconhecer-me perdido em meio a uma multidão de sombras. Por fim, o reconhecimento de minha situação e a revelação das faltas que cometera ao longo de minhas encarnações alcançaram-me de súbito. Uma luz implacável iluminou os caminhos mais secretos da minha alma, que se sentiu desnudada, sendo então tomada por uma vergonha devastadora. Procurei escapar à situação, interessando-me pelos objetos novos e, no entanto, conhecidos que me cercavam. Os espíritos radiosos flutuando no éter mostravam-me
uma felicidade a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em indefeso desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a terra a qual eu continuava ligado. Eu via agitando-se os humanos, cuja ignorância eu invejava. Toda a gama de sensações desconhecidas ou antes redescobertas invadiu-me simultaneamente. Como que arrasado por uma força irresistível, buscando fugir a essa acerba dor, eu vencia as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem aliviar-me. Por um instante sequer, a consciência dilacerada ou o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode pressentir as tonturas materiais pelos arrepios da carne, porém vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, não vos permitirão jamais compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, esperança ou arrependimento. Passado um tempo, cuja duração não posso avaliar, invejando os eleitos cujo esplendor entrevia, abominando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias e desprezando os humanos cuja torpeza eu testemunhava, passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Nota 194. A revolta impede o espírito culpado de enxergar a saída de sua situação infeliz, prolongando o seu sofrimento que lhe parece infindável até que se arrependa. Nota do editor. Evocou-me você por fim, e pela primeira vez um sentimento suave e terno fez com que me acalmasse. Ouvi os ensinos que lhes dão os guias. Penetrou-me a verdade e eu orei. Ouvi-me, Deus, revelando-se-me a mim por uma clemência, como já se revelara por sua justiça. Novela. Auguste Michel. Arle, março de 1863. Era um jovem rico, boêmio, tendo ampla e exclusivamente desfrutado da vida material. Conquanto fosse inteligente, o desinteresse pelas coisas sérias era seu traço marcante. Sem malícia, antes bom do que mal, era estimado por seus companheiros de diversão e disputado nos círculos da alta sociedade por suas qualidades de homem do mundo. Sem haver praticado o mal, não fizera o bem. Morreu por causa de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias após sua morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu as sucessivas comunicações a seguir. Mensagem de 8 de março de 1863. Mal estou desligado de meu corpo de maneira que vos falo com dificuldade. A terrível queda que me aniquilou o corpo deixou-me o espírito em grande perturbação. Preocupa-me que será de mim, e essa incerteza é cruel. O doloroso sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Orai para que Deus me perdoe. Oh, quanta dor! Misericórdia, meu Deus, quanta dor! Adeus. Mensagem de 18 de março. Já estive convosco, mas só pude falar com muita dificuldade. Mesmo agora é preciso grande esforço para que me comunique convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces, para que a bondade de Deus me arranque da perturbação em que me encontro. Porque sofro ainda, quando o meu corpo não sofre mais. Porque essa dor atroz, essa terrível angústia ainda permanece. Orai, ó, orai, para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. É com dificuldade que vejo onde me encontro,
Meu corpo está lá, e por que permaneço lá sempre? Vim de orar sobre ele para que me liberte desse grilhão cruel. Deus há de querer, assim espero, perdoar-me. Vejo os espíritos que estão perto de vós, e por eles é que posso falar. Orai por mim. Mensagem de 6 de abril. Sou eu que venho pedir que oreis por mim. É preciso ir ao lugar em que jaz meu corpo, rogar ao Todo-Poderoso para abrandar meus sofrimentos. Sofro, ó como sofro. Ide a esse lugar, é preciso, e dirigir ao Senhor uma prece para que me conceda o perdão. Vejo que poderia estar mais tranquilo, porém volto incessantemente ao lugar em que me depositaram aquilo que eu era. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir orar sobre seu túmulo, não o atendeu. No entanto, ele foi mais tarde àquele local, lá recebendo a comunicação a seguir. Mensagem de 11 de maio. Eu vos aguardava, esperava o momento em que aqui, no lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, viris rogar ao Deus de misericórdia para que sua bondade aliviasse meus sofrimentos. Podeis ajudar-me com vossas preces, suplico-vos para que não deixeis de fazê-las. Vejo quanto minha vida foi contrária ao que devia ter sido. Vejo os erros que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz uso algum proveitoso de minhas faculdades. Minha fortuna serviu apenas à satisfação de minhas paixões, de meus caprichos luxuosos e de minha vaidade. Pensei somente nos prazeres do corpo, olvidando os da alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que ainda sofre as consequências das faltas terrestres? Orai para que Deus me perdoe, libertando-me das dores que sinto ainda. Agradeço-vos por terdes vindo orar por mim. Mensagem de 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por permitir-me fazê-lo. Vi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Conduzi sempre vossa vida de acordo com a crença que vos anima, porque ela vos reserva no futuro um repouso que não tenho ainda. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. Mensagem de 30 de julho. Encontro-me menos infeliz atualmente, porquanto não mais sinto as correntes que me prendiam ao corpo. Estou livre, finalmente, mas não resgatei minhas faltas. Nota 195. Esse espírito sofreu após a morte por ter desperdiçado sua vida dedicando-se somente aos prazeres e às alegrias do mundo, mas não insistiu no mal nem caiu em revolta. Sofre, mas está consciente de que dele depende a superação, pois se arrependeu. Nota do editor. Continuando. É preciso recuperar o tempo perdido para que meus sofrimentos não se prolonguem. Deus, assim espero, verá meu arrependimento sincero e terá a bondade de conceder-me o perdão. Orai ainda por mim, eu vos suplico. A insistência do espírito para que se fosse orar junto ao seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se considerarmos como eram persistentes os laços que o prendiam ao corpo e como seu desprendimento foi longo e difícil, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, ao estarmos próximos do corpo, nossa prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, assim auxiliando no processo do desligamento. O costume quase universal de orar junto ao morto não viria da
intuição inconsciente deste efeito? A eficácia da prece, em tal caso, seria ao mesmo tempo um resultado moral e material. Lamentos de um Boêmio, Bordeaux, 19 de fevereiro de 1862. Homens, meus irmãos, vivi apenas para mim, e por isso hoje expio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos que me laceram. Caminhai pela ampla estrada do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às criaturas. Aquele que submete aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele implantou, assemelha-se ao animal que ele maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário, habituando-se a viver com vistas à eternidade que o espera, distanciando-se por consequência dos prazeres materiais. Sua alimentação deve ter como objetivo somente sua vitalidade. Seu luxo deve estar subordinado às necessidades exatas da sua posição. Seus gostos e mesmo seus pendores naturais devem ser regidos pela mais fria razão. Do contrário, materializa seu espírito em vez de depurá-lo. As paixões humanas formam um nó muito justo que vos comprime o ser. Não os aperteis ainda mais. Vivei para não vos mas não vos entregueis às dissipações. Não podeis imaginar o quanto isso custa, quanto se retorna à pátria. As paixões terrestres vos despem antes de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus diante do Senhor. Ah, cobri-vos de boas obras, pois elas hão de ajudar-vos a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos da caridade e de amor, vestes divinas que ninguém pode tirar. Esclarecimento do Guia do Médium. Esse espírito está no bom caminho, porquanto ao arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos da estrada que trilhou. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo na direção do bem. Eis porque sua situação, sem ser feliz, não é mais aquela de um espírito sofredor. Está arrependido, mas resta-lhe ainda a reparação que deverá fazer em sua nova existência de provas. Mas antes de lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens, com a vida sensual que não deram ao espírito outra atividade senão a incessante intervenção de novos prazeres. A influência da matéria os acompanha além do túmulo, sem que a morte lhe ponha fim aos apetites que sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão meios de saciar. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, suas almas vagam no vazio, sem direção, sem esperança, presas à ansiedade do homem, que tem diante dele apenas a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo provoca naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhe resta nada para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo fim não podem entrever, e aqui prefeririam o nada, mas o nada não existe. Nota 196. O mundo materialista ilude a todos quando confunde prazer e alegria, como se fossem felicidade, sem considerar a meta do espírito. Esse espírito boêmio, tendo se apegado em vida aos prazeres materiais, continuou esse impulso após a morte, mantendo-se denso, mas sem ter como satisfazê-lo no mundo espiritual. Poderia ter sido produtivo com o conhecimento, mas sem essa conquista tornou-se inútil,
caindo no tédio o seu sofrimento moral. Com o reconhecimento de seus erros, poderá mudar sua conduta nas vidas futuras e, quando progredir, será feliz por seu esforço. Nota do editor. Continuando. Poderão matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É preciso, portanto, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, decidam voltar os olhos para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor que se identifica como Lisbeth. 1. Poderia transmitir alguns detalhes sobre sua posição e a causa de seus sofrimentos? Sede humildes de coração, submetei-vos à vontade de Deus, sendo pacientes nas provas, caridosos com o pobre, encorajadores para com o fraco, sensíveis a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que eu suporto. 2. As faltas opostas às qualidades que acaba de exaltar assinalaram-lhe a existência. Parece-nos que lamenta o fato. O arrependimento poderia trazer-lhe alívio? Não, o arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Nota 197. O arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo-o a uma vontade externa, heteronomia. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, a autonomia. E essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Nota do editor. Continuando. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Trata-se de uma grande verdade, pois o sofrimento arranca por vezes um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por haver praticado o mal. Pois se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para reincidir nas mesmas faltas. Eis porque o arrependimento não ocasiona sempre a liberdade imediata do espírito, servindo-lhe de predisposição apenas. É necessário ao espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que constituem a reparação do mal que ele fez. Nota 198. Na vida espiritual, o espírito arrependido está em contínua exposição e observação de si mesmo. É quando estuda, escolhe e programa as provas que pretende enfrentar. Na encarnação, com o esquecimento das resoluções e vivência consciente das circunstâncias e as escolhas feitas, atestarão a sinceridade e a concretude de seu aprendizado. Escolhendo os bons atos, o seu retorno ao bem será naturalmente a reparação da imperfeição que então supera. Enfim, encontrará a felicidade como resposta natural de seus esforços. Nota do editor. Continuando. Se meditarmos cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontraremos nas palavras, mesmo nas dos espíritos mais inferiores, importantes ensinamentos, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial veria esses exemplos apenas narrativas mais ou menos pitorescas, o homem sério e ponderado neles encontrará um abundante manancial de estudos. 3. Farei como deseja. Gostaria de transmitir mais algum detalhe sobre sua última existência? Daí pode resultar um ensinamento útil para nós, assim
tornamos o arrependimento de alguma forma proveitoso? O espírito demonstrou grande indecisão para responder a essa pergunta e algumas das que se seguem. Nasci em um meio elevado. Tive tudo o que os homens acreditam ser a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível e hipócrita. Nobre, fui ambiciosa. Espezinhei com o meu poder os que não se dobravam o bastante diante de mim, e ainda humilhei aqueles que se achavam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. 4. Em que época viveu? Há 150 anos, na Prússia. 5. Durante esse tempo, em nada progrediu como espírito? Não, a matéria revoltava-se sempre. Não podeis compreender a influência que ela ainda exerce apesar da separação entre o corpo e o espírito. O orgulho, vedes bem, aprisiona-nos em correntes de bronze cujos elos apartam-se, mais ou menos ao redor do infeliz que lhe penhora o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças que sempre renascem, que sabe moldurar os silvos venenosos, de forma que os tormentos por música celeste, de forma que o tomemos por música celeste. O orgulho, demônio múltiplo que nos amolda a todas as aberrações do espírito, escondendo-se nas dobras do coração, penetrando-nos a veia, envolve-nos, absorvendo-nos e arrastando-nos para as trevas da grina eterna. Sim, eterno. Esse espírito diz que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é ainda de sofrimento. Mas a maneira como descreve o orgulho e lastima as suas consequências, representa incontestavelmente um progresso, porque quando vivia, ou pouco depois de sua morte, certamente não raciocinava assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. 6. Deus, cuja bondade é infinita, não concederia às suas criaturas apenas eternas. Confiai em sua misericórdia. Dizem que pode existir um fim para os meus sofrimentos, mas onde? Eu o procuro há muito e enxergo apenas mais sofrimento para sempre, sempre. 7. Como chegou hoje aqui? Um espírito que me acompanha frequentemente trouxe-me até aqui. 7A. E desde quando é que vê esse espírito? Não faz muito tempo. 7B. E quando passou a ter consciência das faltas que cometeu? Após longa reflexão, sim, tem razão. Foi quando o vi. 8. Pode compreender agora a relação que existe entre o seu arrependimento e a ajuda evidente que lhe presta o Espírito protetor? Atribua esse apoio ao amor de Deus, que tem como objetivo seu perdão e sua misericórdia infinita. Oh, como desejaria que fosse assim! Creio poder prometê-lo no sagrado nome daquele que foi surdo à voz dos aflitos, que nunca foi surdo à voz dos aflitos. 8A. Peça de coração, do fundo de seu arrependimento. Deus ouvirá. Não posso, tenho medo. Peçamos juntos, ele há de nos ouvir. Depois da prece. 13. Ainda está aí? Sim, obrigada. Não se esqueça de mim. 14. Venha inscrever-se aqui todos os dias. Sim, sim, voltarei sempre. O Guia da Médium. Não esqueçais jamais os ensinamentos que colheis nos sofrimentos de vossos protegidos e principalmente nas causas desses sofrimentos, que sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar desses mesmos perigos e punições. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos.
E que vosso coração agradecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, em que cada um de nós pode saciar-se à vontade. Fonte de água viva, que a um tempo tira a sede e alimenta, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide até ela, meus bem-amados, e bebei com fé nela, lançai vossas redes, de onde sairão carregadas de bênçãos. Dizei-o a vossos irmãos, alertando-os para os perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, que se multiplicam incessantemente. Quanto mais as derramardes ao vosso redor, tanto mais numerosas serão. Tendes as bênçãos divinas em vossas mãos. Dizei aos vossos irmãos: lá estão os perigos, os obstáculos. Acompanhai-nos de modo a evitá-los. Imitai-nos, pois vos damos o exemplo. Assim fazendo, espalhareis as bênçãos do Senhor sobre os que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o seu amor. São Paulino.